Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano, no canal Vivendo e Aprendendo com o Autismo. Então, solta a vinheta! Olá, galerinha do meu canal do YouTube Vivendo e Aprendendo com o Autismo. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a agressividade no comportamento autista. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de pedir a você para você deixar seu like, se inscrever no canal, deixem seus comentários, comentem e principalmente aquilo que vocês gostariam de que eu falasse, qual assunto lhe chamou mais atenção, tá bom? Então, vamos lá para o nosso vídeo. Agressividade no comportamento autista. Como lidar? Irritação, gritos, birras e agressividade faz parte do TEA, ou então faz parte do transtorno do espectro autista. Sabe que isso é bastante comum no comportamento. Essas crises muitas vezes chegam a tal ponto que a agressividade é voltada para si mesma, ou seja, a própria criança vive os prejuízos da violência, ela se autoagride e pode até agredir outras pessoas. Além disso, a família pode sofrer dentro e fora de casa. Essas crises, quando o público acentuam a probabilidade de que a resposta da sociedade seja negativa, afinal ainda existe muita desinformação sobre o assunto. Ou seja, muitas vezes falam que a criança, como é que eu posso explicar? Ela não está tomando medicação ou ela é uma criança mal educada por estar daquela forma, que se fosse um filho dele ou dela faria diferente. Não é assim que nós temos que lidar com uma criança autista quando ela tem crises, tá? De onde vem o comportamento agressivo de um autista? Existem alguns fatores no autismo que estão intimamente ligados à agressividade: dificuldade na verbalização das ideias, inflexibilidade, rigidez, dificuldade de adaptação à mudança, muita demanda social, alta sensibilidade a cor, som, cheiro. A agressividade pode começar quando a criança sente tantas coisas e tudo que ela consegue transmitir em gestos ou em palavras lhe parece insuficiente. Assim também são as mudanças no ambiente, que para uma pessoa neurotípica podem passar despercebidos. Os estudos norte-americanos apontam que a incidência do comportamento agressivo atinge pelo menos em cada 4 crianças autistas. Também essas mesmas pesquisas indicaram que crianças com baixo quociente de inteligência estão mais propensas a terem as crises nervosas. É importante consultar os médicos, terapeutas, os psicólogos e outros especialistas para entender a fundo o que vem ocorrendo com aquela criança ou adolescente. Assim você poderá oferecer tratamento e um alívio a essas características no comportamento autista. O que fazer em caso de agressividade? Provavelmente não pode controlar quando se tem essas crises que irão acontecer. O que é possível é tentar identificar os fatores que são gatilhos para as crises de ansiedade. Porém, quando a agressividade é inevitável, é totalmente possível gerenciar o comportamento agressivo quando ele ocorre. Antes de tudo, tenha calma. Quando o seu filho, sua filha ou você cuida de alguma criança, tenha calma, tá? As explosões acontecem porque o autista está com dificuldade de autorregulação nas emoções, sem que ele consiga se expressar de uma forma que funciona para as duas partes, sabendo controlar as suas próprias emoções.
você impede que o seu nervosismo seja somado à situação, porque só piora o momento. Lembre-se de que seu filho ou filha, que normalmente já tem dificuldade de entender o que você diz, terá esse discernimento prejudicado em função dos prejuízos de controle inibitório e autorregulação. Nesse caso, seja objetivo, utilize frases curtas, por exemplo, em vez de você dizer filho, fique quieto, sente-se, diga apenas sente-se. Por segurança, leve a criança para longe de um espaço que ofereça perigo, como as prateleiras, que são cheias de objetos, ou locais com vidros. Também será preciso que as pessoas que estejam por perto se afastem do caminho. Ou seja, não ficar por perto, porque muitas vezes a criança entra em crise e fica aquele monte de gente olhando, e isso vai aumentar ainda mais a irritabilidade da criança autista. Levar para um lugar que seja natural, onde tenha paz e tranquilidade. Você leva seu filho, sua filha, a criança ou adolescente para esse lugar. Cuidado com o uso da força física, tanto para a criança autista como para uma criança neurotípica. O uso da força física pelos pais é um assunto que gera controvérsias, mas os especialistas alertam que isso pode gerar ainda mais ansiedade. No autista, a indicação é que sempre é preferível que você, como responsável, utilize de formas positivas de conter a explosão. Experimente talvez ficar abraçado à criança por um período maior. Comunicação alternativa. Uma das formas de ensinar o autista que a agressão, seja assim nas coisas ou nos outros, não é a melhor forma de transmitir uma ideia e usar uma forma de comunicação alternativa. A comunicação alternativa é uma estratégia de longo prazo, mas que pode trazer muitos benefícios, não apenas para impedir a agressividade, como para melhorar o desempenho do autista como um todo. Comportamento autista, 4 estágios terapêuticos para controlar a agressividade. Identificar a agressividade dentro do comportamento autista. Pode trabalhar em conjunto com os médicos terapeutas do seu filho ou da sua filha em uma abordagem de 4 etapas. Esses 4 estágios ajudam a combater a agressividade, como outras reações problemáticas derivadas do autismo. São elas identificação, entendimento, gerenciamento e prevenção. Na identificação é interessante fazer anotação sobre o tipo da agressividade que a criança apresenta e em que ocasião ela é provocada. Isso vai ajudar a caracterizar a agressividade dentro de uma forma específica. Na fase do entendimento, os especialistas devem usar ferramentas de avaliação comportamental funcional. Isso vai auxiliar na descoberta dos porquês de aquele autista se comportar de tal forma. Será que a criança está tentando informar que não gosta do que lhe é oferecido? Será que ele está sentindo que suas tarefas são muito complexas? Ou a criança quer algo que não pode ter? Identificar a comunicação por trás das atitudes nervosas é o primeiro passo para adequar o comportamento de forma que isso atende às necessidades do indivíduo. Busque também se há respostas que possam estar além do comportamento, como distúrbio do sono e transtorno de saúde mental. Gerenciamento e prevenção. Para essa fase do gerenciamento, é preciso traçar um plano de ação baseado nas informações coletadas nas 2 fases anteriores. O método ABA, por exemplo, é um dos mais usados agora, utilizado por terapeutas para ensinar a criança uma comunicação não agressiva.
Para os casos em que o ABA não funciona, será necessário avaliar se há comorbidade associada ao comportamento autista. Essas comorbidades podem ser diversas, como hiperatividade, transtorno desafiador de oposição crotóide, enxaqueca e várias outras. Há também medicamentos bastante eficazes que, combinados com as terapias, podem reduzir a irritabilidade de quem está no transtorno do espectro autista. Por fim, para a prevenção é necessária uma ação conjunta com pais, médicos, professores e demais envolvidos na vida do autista. Intervenção que recebe o nome de psicoeducação. Todos precisam colaborar para construir ambientes calmos, previsíveis e recompensadores. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.